Bom dia. Muito bom. Como o pastor Vitor falou, é algo novo para a nossa igreja. É mais um culto. E eu acredito que pelo tempo que a gente está vivendo, que possa ser uma alternativa para que todos os nossos irmãos estejam aqui, amém? Porque 2 cultos, né, pastor Jorge, tem dado alguns problemas, alguns irmãos não têm tido tempo de se inscrever, e talvez mais um culto seja alternativa da gente ter mais irmãos aqui participando. E glória a Deus por isso, por mais essa estratégia que o Senhor tem dado aos nossos pastores. Obrigado, Marcinha. Queridos, mais uma vez eu te convido a orar, antes da gente entrar na ministração. E nós vamos ler um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios, logo depois da oração, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. E nós vamos ler a princípio do versículo 29 ao versículo 31. Eu tenho algumas pessoas aqui que eu já dei spoiler sobre esse texto, já sabe mais ou menos. E eu confesso a vocês que eu tinha algo preparado, já de muito tempo, uma ministração preparada, mas Deus, Ele mudou. E eu vinha falando a respeito desse texto com algumas pessoas, e Deus confirmou no meu coração para que fosse essa a palavra que eu viesse pregar hoje. Ou seja, eu tinha uma palavra pronta, mas Deus confirmou no meu coração que essa seria a palavra. Então, eu terminei ontem de escrever esse sermão e nós vamos orar para que Deus fale ao seu coração através de mim, porque eu sou só instrumento nas mãos dele. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse culto. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de fazer a sua obra. Eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de estar no seu altar, mas pela sua misericórdia o Senhor me escolheu para estar aqui. Então eu me faço hoje instrumento vivo nas suas mãos e peço que o Senhor use os meus lábios para falar tudo aquilo que a sua igreja e o seu povo precisa ouvir nesse momento. Eu creio que foi o Senhor quem me dirigiu nessa palavra. Então, se ao menos uma pessoa aqui hoje receber da parte do Senhor o que vai ser dito aqui, é confirmação de que verdadeiramente foi o Senhor que me entregou essa palavra. Seja abençoado esse culto. Tome o primeiro lugar. Toda a honra, toda a glória seja dado ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês já acharam aí? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 29, 30 e 31. Então, como de costume, eu vou pedir para que a igreja fique de pé, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aquele que tem esposa, viva como se não tivesse. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. E os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não a usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Você pode se assentar? Eu pedi ao pastor George se eu
podia usar a frase que ele costuma dizer tantas vezes aqui em cima e que eu creio que a igreja conhece, como título para essa mensagem. Cuide das coisas de Deus. Quem lembra? Cuide das coisas de Deus e deixe que Deus cuide das suas coisas. Nós vamos por esse caminho. Basicamente, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele dá orientações aos solteiros de como eles deveriam se comportar. E em alguns momentos nesse capítulo, ele também fala aos casados. Mas eu queria usar desses 3 versículos para falar algo que eu acho muito pertinente para esse momento, que a gente tem vivido por conta de toda essa confusão dada à pandemia, dada ao coronavírus. Não vai ficar nada fora de contexto, porque essa era uma orientação, ainda que fosse nesse momento para os solteiros, mas é algo que a gente pode usar hoje para a igreja, e principalmente para esse momento em que nós estamos vivendo. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, o apóstolo Paulo, ele já falava das áreas que hoje a psicologia chama das principais áreas da nossa vida, que se trata da saúde sentimental, da saúde emocional e da saúde financeira. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E nós vamos começar pela saúde sentimental. Esse é o nosso primeiro ponto. No versículo 29, o apóstolo Paulo fala que aquele que tem esposa, que vivam como se não tivesse. Ou seja, ele está falando de casamento. Ele não está falando para se separar, ele não está falando para tratar mal a esposa ou o marido. Ele está se referindo ao cuidado da vida sentimental. E eu trouxe um dado aqui que eu pesquisei. A busca por cartório para divórcio nesse período aumentou 30%. A busca por escritórios especializados, 177%. E o número por pesquisas no Google por divórcio online gratuito cresceu 10.000%. Nós vivemos um tempo difícil, tempo onde tudo se intensifica, onde as emoções elas têm mais proporção. Mas quantos desses casais realmente se separaram? Ou quantos desses casais eram crentes? E como a vida do crente foi afetada por conta das suas emoções? Lá em Provérbios 12, 25, vai dizer que a ansiedade do coração abate o homem. O abatimento, ele impede você de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu conheço um pastor que ele não se sente à vontade de pregar se ele não estiver bem com a sua esposa. O abatimento, a ansiedade no coração, ela te trava de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não quer te ver abatido. Deus não quer te ver caído. Deus não quer te ver prostrado. Deus quer te ver de pé. Deus quer te ver forte. Deus quer te ver valente, para que Ele possa te usar, para que Ele possa fazer da maneira que Ele programou para ser feita na sua vida. Se você estiver abatido, se você estiver prostrado, se você estiver caído, não tem como Deus te usar. Se as suas emoções, se a sua vida sentimental, se essa área da sua vida não estiver tratada ou equilibrada, provavelmente não terá como Deus te usar. Queridos, é tempo de você deixar Deus cuidar das suas coisas, para que Ele cuide
das suas. 2. Saúde emocional. No versículo 30, o apóstolo Paulo fala sobre controlar suas emoções, sobre ser equilibrado. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não tivessem. Ele não está dizendo para você fingir suas emoções, mas para ter suas emoções equilibradas. Mais um dado que eu trouxe. O número de emergências psiquiátricas aumentou 43%. Muitas pessoas surtaram nesse período. Muitas tiveram seus problemas agravados e chegaram ao extremo. Quantas coisas você talvez tenha perdido porque as suas emoções não estavam equilibradas? Quantas coisas talvez a gente tenha deixado passar ou Deus não tenha nos usado da forma como Ele queria, porque as nossas emoções não estavam equilibradas. Mas eu quero te dizer que tem alguém querendo assumir essa área da sua vida. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Ele é quem controla as nossas emoções. E Ele quer assumir esse lugar hoje na sua vida, para que você não tenha essa preocupação, para que você seja livre, para que Ele possa te usar de uma maneira sobrenatural, onde você vai chegar em lugares na qual você nunca chegou, onde você vai falar com pessoas que você nunca imaginou falar. Ele vai te usar de uma maneira sobrenatural, a partir do momento em que você dê liberdade para Ele, para que Ele possa cuidar das suas coisas. Então chegou o dia de você dizer para o Espírito Santo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e assuma o controle da minha vida, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Terceiro, e não mais importante do que as outras, saúde financeira. No final do versículo 29 e no início do versículo 30, o apóstolo Paulo fala que os que compram algo como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo como se nada usassem. Mais um dado que eu pesquisei. O número de inadimplência no país chegou a 66%. Isso significa que a situação financeira do nosso país se agravou demais. E eu sei que não é ético a gente falar da gente mesmo, mas eu vou usar como testemunho o que eu vivi na minha casa. Dia 1º de abril, eu sou motorista de aplicativo, como vários irmãos aqui, e março foi muito complicado devido à pandemia. Já no finalzinho de março as coisas estavam bem confusas. No dia 1º de abril, eu estava deitado na minha cama, mexendo no meu telefone. A Gisele entrou, sentou do meu lado e falou assim: e aí? Como vai ser? E eu falei para ela: hoje é o 1º dia do mês. Eu não tenho ideia de como vai ser, mas de uma coisa eu sei: Deus está no controle. E tem um hábito lá em casa das meninas, fazerem cultos. Ou seja, uma traz a palavra, a outra ora, a outra canta. Só que elas pegam a Bíblia e elas abrem a Bíblia ali na hora, leem um versículo e ali elas começam o culto delas. E nesse dia, elas me chamaram para participar desse culto. E eu saí do quarto, fui lá para a sala, peguei a Bíblia. E eu acho que foi a Duda, que eu falei: Duda, fala um livro. E a Duda falou 2 Reis. Estava todo mundo com Bíblia, claro, a Duda devia estar olhando
o índice ali, ela falou 2 Reis. Aí eu não lembro se foi a Gisele, provavelmente foi, ou foi a Vavá, que falou 4. E nós abrimos a Bíblia, e lá fala a respeito de uma viúva que assumiu as dívidas do seu marido. E aquele homem para quem o seu marido estava devendo, resolveu que ia levar os 2 filhos dela como pagamento da dívida que o seu marido tinha deixado. Aquela mulher procura o profeta, conta toda a história para o profeta, e o profeta fala para aquela mulher: o que você tem? Ela diz: nada, a não ser uma pequena vasilha com um pouquinho de azeite. E o profeta fala: então sai pela sua vizinhança, pede bastante vasilha emprestada, leva para sua casa e entra com seus filhos. E chegando lá, você pega dessa pequena vasilha que tem um pouquinho de azeite e vai derramando sobre todas as outras vasilhas. E aquela mulher faz isso, e surpreendentemente, quando ela pega aquela vasilha que tinha só um pouquinho de azeite, aquele azeite vai se multiplicando até que todas as outras vasilhas estivessem cheias. Aquele pouquinho de azeite, aquilo que ela falou que não era nada, vai se multiplicando até que todas as vasilhas estivessem cheias. Então ela volta no profeta e fala: e agora o que é que eu faço? E o profeta diz para ela: agora você vende, paga as suas dívidas, e ainda vai sobrar para você viver com os seus filhos. E nesse dia, eu falei para minha esposa, eu falei assim: nós vamos viver debaixo dessa palavra. Nós vamos viver aqui em casa, nesse tempo de pandemia, debaixo dessa palavra. Vai dar e vai sobrar. Eu cheguei a fazer uma reunião pelo aplicativo Zoom com a galera da célula e com os jovens. E eu falei sobre isso lá. E eu contei isso lá. E eu repeti, e eu profetizei na vida deles, porque era bem no início da pandemia, e eu profetizei sobre a vida deles: vai dar e vai sobrar, vocês vão passar bem por isso. Queridos, eu estou dizendo isso porque imagina se naquele dia, no dia 1º de abril, quando a minha esposa foi lá para me perguntar como que vai ser, se eu tivesse entrado em desespero, quantas coisas eu deixaria de viver nesse período em que eu vivi. Se eu tivesse preocupado em como seria a minha vida financeira, eu não teria o privilégio de ter 10 pessoas envolvidas com o tráfico saindo do tráfico. Essas pessoas, elas iriam sair. Porque Deus não depende de mim, pelo contrário, eu que sou dependente dele. A obra dele ia ser feita, mas ele me deu o privilégio de ser usado por ele, para que 10 pessoas saíssem do tráfico. Se eu não estivesse equilibrado, se as minhas emoções não estivessem equilibradas, se eu estivesse preocupado como seria o meu futuro, como seria as minhas contas, provavelmente não seria eu usado para estar lá em cima, pregando, falando a palavra de Deus, e 10 pessoas saindo do tráfico. Quantas pessoas eu tive contato nesse tempo? Por quantas pessoas eu pude orar? Pessoas que eu nem conhecia, que eu ia levar uma cesta básica e orava por ela. Quantos lugares eu cheguei? Porque eu resolvi entregar todas as áreas da minha vida na mão de Deus, para que Ele cuidasse, para que eu pudesse cuidar das coisas dele. Imagina se a sua igreja, foi um tempo difícil para a igreja, mas imagina se o seu pastor, se a sua igreja parasse para ficar preocupada como seria pagar as contas da igreja. Você acha que a sua igreja entregaria mais de 3 toneladas de cesta básica? Tudo isso foi porque nós sabemos
qual é o lugar de Deus na nossa vida, e nós resolvemos entregar tudo aquilo que nós temos para Deus cuidar, e Ele nos deu o privilégio de viver como igreja tudo aquilo que nós vivemos. Há 2 semanas atrás, vocês viram o fruto desse tempo aqui. Tinha um casal apresentando um bebê. É fruto desse tempo. Numa quarta-feira você viu 3 jovens aqui, enquanto o pastor Jorge pregava, entregando a vida para Jesus. É fruto desse tempo. Semana que vem, você vai ver mais um bebê sendo apresentado por um casal que foi ganho nesse tempo. Você imagina se a gente tivesse preocupado, como seria a nossa vida no tempo de pandemia, se Deus teria como usar a nossa igreja da forma que Ele usou. O que eu quero te dizer essa noite, para você não deixar as preocupações te abaterem. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus quer você pleno para que Ele possa te usar plenamente. E assim como eu declarei sobre a minha casa, e assim como eu um dia profetizei sobre aquele grupo na qual eu me reuni no Zoom, eu vou profetizar sobre a sua vida hoje. Queridos, nesse tempo de pandemia que ainda não acabou, mas que está próximo a acabar, eu profetizo sobre a sua vida: vai dar e vai sobrar, vai dar e vai sobrar, vai dar e vai sobrar, e você não vai mais se preocupar com essas coisas. Você vai viver, você vai estar de pé, você vai estar firme para que Deus possa te usar da maneira que Ele quer usar. No versículo 32, só na primeira parte, só a primeira parte, olha lá. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Esse é o desejo do apóstolo Paulo. E esse é o meu desejo para vocês. Eu quero ver vocês livres dessas preocupações, para que vocês possam viver tudo aquilo que Deus preparou para a vida de vocês. Eu queria orar por vocês hoje, nesse momento. Eu queria que você, aí no seu lugar, ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Talvez, nesse período tão confuso que nós vivemos, a sua saúde sentimental tenha sido abalada. Talvez nesse período a sua saúde emocional tenha sido abalada. Talvez nesse período as suas finanças tenham sido abaladas. Mas eu queria orar hoje para que Deus livrasse vocês de todas essas preocupações. Depois do que aconteceu lá em casa, a palavra se cumpriu. Nós decidimos viver debaixo do que Deus nos entregou. E diante de Deus, no altar do Senhor, com todo o temor que eu tenho, eu digo hoje, perante a igreja: deu e sobrou. Eu nunca consegui juntar dinheiro na minha vida, e no período de pandemia eu juntei. Eu não tive uma conta minha atrasada nesse tempo, e eu tenho dinheiro guardado. Eu não sei
talvez não tenha como eu chamar aqui na frente, por conta da mesa da ceia, mas aí no seu lugar, de olhos fechados, isso não é importante para ninguém, de olhos fechados, eu tenho aqui hoje alguns irmãos que tenham passado por dificuldades nos seus sentimentos nesse período de pandemia. Se eu tenho, eu vou pedir para que levante a mão. Aí mesmo, no seu lugar, não vou chamar aqui na frente não. Algum irmão ou alguma irmã. Amém. Eu tenho aqui no nosso meio alguém que teve as suas emoções abaladas nesse período de pandemia. Alguém que teve problema com depressão, alguém que teve problema com ansiedade, síndrome do pânico. Eu tenho alguém aqui? Amém. Eu tenho aqui hoje alguém que tenha passado por dificuldades nas suas finanças, ou que ainda vem passando por dificuldades nas suas finanças por conta dessa pandemia. Aleluia. Assim como eu disse lá no início, eu tinha uma mensagem pronta. E ontem Deus confirmou no meu coração que essa seria a mensagem. E se ao menos uma pessoa fosse atingido por essa palavra, a obra dele seria feita. E nós temos mais de uma pessoa aqui hoje que recebeu essa palavra. Então eu gostaria de orar por toda a igreja, para que o desejo do apóstolo Paulo, como é o meu desejo, chegue na sua vida, que você seja livre de todas essas preocupações, para que Deus possa te usar da maneira que Ele quer. Querido Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor disse para mim que se ao menos uma pessoa recebesse, a sua obra estaria completa. E nós tivemos aqui mais de uma pessoa que se identificaram, que sofreram nessas áreas durante esse período que nós vivemos. Pai, eu peço que não só essas pessoas, mas que todas as pessoas aqui presentes, elas sejam livres dessas preocupações, para que elas possam viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Eu peço, Deus, que o Senhor possa cuidar da saúde sentimental de cada um aqui, que o Senhor possa cuidar da saúde emocional de cada um aqui, que o Senhor possa cuidar das finanças de cada um aqui, para que essa igreja, o Projeto Renovo, através dos seus pastores, dos seus membros, possa continuar sendo usada da forma que o Senhor vem usando. O nosso objetivo, Deus, é alcançar vidas, é alcançar pessoas. E o Senhor tem nos usado nesse propósito. Então, para que mais irmãos, mais pessoas sejam usadas, eu peço que o Senhor livre todas elas dessas preocupações, e que o Senhor possa assumir, e que o Senhor possa cuidar dessas áreas, para que elas cuidem das suas coisas. Esse é o objetivo. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós sabemos que se nós estivermos abatidos, estivermos preocupados, nós não teremos condições de cuidar das suas coisas. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro lugar na nossa vida. Nós entregamos o controle de todas as áreas da nossa vida nas suas mãos, para que o Senhor possa cuidar dela. Porque nós, por nós mesmos, não temos condições de cuidar. O Senhor tem toda a liberdade na nossa vida para fazer do jeito que o Senhor quer, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu peço que o Senhor dê o melhor relacionamento para cada um aqui nessa noite. Que aquele casamento que está em crise,
que a crise acabe hoje. Que aquelas emoções que estão confusas, que aqueles que estão passando por problemas, por depressão, por ansiedade, síndrome do pânico, que tudo isso fique aqui hoje em nome de Jesus. E que todas as finanças, elas sejam consertadas. E que o Senhor possa prosperar os seus filhos, para que eles possam entender qual é a vontade do Senhor para a vida deles. Eu peço que o Senhor traga um tempo de prosperidade sobrenatural sobre essa igreja. Eu peço que o Senhor traga um tempo de prosperidade na qual o mundo lá fora vai olhar, mas como eles conseguiram no tempo de pandemia, no tempo de dificuldade, como eles conseguem viver dessa maneira, e que eles enxerguem que o Senhor assumiu o primeiro lugar na nossa vida. Eu peço que o Senhor traga um tempo novo sobre todas essas pessoas que levantaram a mão e que foram afetadas nessas áreas, nesse período, e que hoje seja um tempo de restauração na vida delas, que hoje seja um tempo de cura na vida delas, e que hoje esse ciclo se encerre para a glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jorge. Aleluia. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glórias a Deus. Rafa, nós estamos online ainda. Quero mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam pela internet. Que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco, 10h30, mais um culto do Projeto Renovo. Deus te abençoe. Querido, pode assentar-se um instante.